Paz, irmãos. Queremos estar nos reunindo, irmãos, essa noite aqui para refletir sobre a palavra de Deus, refletir também sobre o que está acontecendo nesses dias atuais aí no mundo, na nossa vida da igreja também, na nossa vida em geral. Primeiramente, recebemos também nesse tempo que estamos aí em isolamento, né? Recebemos também muito do Senhor orando e também queremos estar refletindo e falando também de coisas que realmente vem acontecendo e falhas também que a gente vem tendo na nossa vida, e acredito que a igreja em modo geral também. Primeiramente, podemos falar sobre essa epidemia, sobre notícias que estão correndo pela internet, pela rede, e posicionamento da igreja sobre isso. Primeiramente, falando sobre nós, orando, eu venho recebendo do Senhor que essa mensagem dessas epidemias que está vindo aí não é por causa do pessoal que está no mundo, mas sim para nós que estamos na igreja, para o povo escolhido, para o povo que está buscando Deus. Uma das notícias que a gente vê correndo pela rede é aquela notícia onde tem o diabo e Jesus lá no carnaval, né? Muitos cristãos, muitos líderes de igreja, eu até me incluo nisso daí como cristão assim também, andou criticando o carnaval. A gente anda falando assim que isso é porque o povo acabou desmerecendo Jesus com isso, né? Com certeza Jesus não aprova essas atitudes aí, essas brincadeiras que eles estão fazendo. Com certeza isso não é de Deus, mas eu creio que muitos cristãos estão compartilhando isso como se a culpa fosse realmente do pessoal que está no mundo, realmente de quem fez aquilo ali. Essa afronta, né? Essa afronta contra Deus. Nós temos a imagem aqui também que está rodando bastante na mídia, né? De Jesus ali sendo atacado por Satanás. E Deus vem revelando para nós através da palavra, não só agora, e através de cultos e ministração que estamos recebendo já ao longo dos anos, que não é bem assim. Que infelizmente o Jonas do barco somos nós. Isso eu me incluo muito dentro disso também, onde muitas vezes nós estamos sendo o crente morno. Nós realmente estamos afrontando a Deus, porque aquele que é incrédulo, ele já está no mundo já. Ele não acredita, muitos são ateus, muitos já estão no mundo, né? E o mais triste às vezes é nós mesmos estarmos sendo o Jonas no barco e estarmos culpando os outros pelas coisas que acontecem. E a gente vê muito sinal, nós vemos muito sinal disso daí acontecendo, né? Eu falo por mim, eu me boto nisso daí como cristão, por não orar como devia tanto que o que nós estamos fazendo nesse isolamento? Será que estamos orando, usando esse tempo para orar como devia? Estamos buscando as coisas do Senhor, né? Será preciso Deus fazer mais coisas ainda para que a gente abra os olhos? Ou a gente fica pela internet olhando notícias, se apavorando, né? Não que a gente não deva se cuidar, mas dando cada vez mais, né, êxito para essas notícias que só servem para deixar o pessoal preocupado. Mas a gente deve também, a princípio, orar, interceder e se colocar como nós sendo culpados também.
nós sendo os Jonas que estamos no barco, nós que temos o dever de orar, que temos o dever de pedir perdão sobre isso daí. E eu venho sentindo já há tempo já isso, através de vários líderes também que vêm profetizando, vários profetas, o reordenamento para esse ano aí. No nosso ministério também teve essa profecia aí, através das pastoras, né, do reordenamento do povo de Deus. O que seria o reordenamento? O reordenamento é voltar à ordem, reordenar, voltar à casa do Pai, voltar à igreja, aquela que realmente ora, né? Eu confesso que eu não estou orando como devia, e eu peço para Deus me convencer antes que o barco afunde, para que eu comece a me reordenar como homem, como esposo, intercedendo mais pela minha esposa, intercedendo mais pelos nossos líderes das igrejas, intercedendo mais pelo nosso país, intercedendo mais pelo mundo. Às vezes a gente não liga até com o irmão que está na própria igreja, ali o irmão saiu da igreja, aconteceu alguma coisa com o irmão e a gente não manda uma mensagem de carinho, uma mensagem de amor. Aconteceu um problema com o irmão, a gente não procura, não digo querer saber o que houve, querer fazer fofoca, mas ao menos mandar uma mensagem dizendo: irmão, Jesus te ama e eu também. Às vezes isso basta, mas a gente não faz isso nem com os que estão perto da gente. Por essas e outras, eu vejo que na verdade a culpa não é do mundo que está afrontando Deus, mas nós mesmos cristãos que estamos afrontando Deus, com a nossa falta com Jesus, com a nossa falta de oração. Também vemos isso pelos próprios discípulos de Cristo. Eles tiveram que sofrer perseguições para poder sair e pregar o Evangelho. Hoje em dia não é diferente. A gente sofre opressões, a gente sofre agora até uma praga que se estende ao mundo. E eu vejo isso como um sinal para o povo voltar à casa de Deus. E através dessas profecias, através da palavra, através de mensagens que já foram ministradas ao longo dos anos, vemos que isso confere. Sobre isso, podemos ver o primeiro versículo aí. Pode ler o primeiro versículo. De reordenamento. É em Mateus? Mateus 26:40, dos discípulos? Isso. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: assim, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Então a gente vê que hoje em dia é como se fosse antigamente, quando Jesus já deu isso, ele deu já para ilustrar o que a igreja vive hoje em dia. Se a gente começa a analisar, a gente vê que a igreja está dormindo. A gente não está orando como deveríamos. Nós, os crentes, os que se chamam crente, os que se chamam cristão, né? A gente deve voltar a não ser crente, a não só crer, mas ter ação para podermos ser cristão, para podermos seguir verdadeiramente Cristo. Se nós não orar como devemos, se nós realmente não se preocupar em doar o nosso tempo para Deus, que é o verdadeiro dízimo, não que o dízimo não seja importante, mas o nosso dízimo principal é a nossa vida mesmo a Deus. É nós realmente tirarmos tempo para orar, para jejuar. E isso eu falo para mim também. Coisas que é tão difícil para mim, onde dá tanta canseira, onde bate o cansaço, onde bate o desânimo, a opressão. Até para gravar esse vídeo para nós é um desafio.
Por quê? Porque o inimigo faz de tudo para que a gente não fale da palavra de Deus, para que a igreja não realmente acorde, para que a igreja realmente não discuta, não veja a sua situação nesses dias atuais. Então, a gente vê por essa palavra que a igreja está dormindo. Jesus vem com essa mensagem de epidemia, de isolamento aí, e diz para nós aí, vocês estão dormindo. É hora da igreja acordar, é hora de verdadeiramente doarmos o nosso tempo para Deus. Cada um foi chamado para alguma coisa, uns são profeta, uns são obreiro, outros são pastor, outros são levita, mas eu creio que todos são chamados para adorar a Deus, para orar, para dedicar o seu tempo para Deus, para ser enchido verdadeiramente do óleo que é o Espírito Santo em nossas vidas. E essa epidemia, a gente crê que vem para isso. A gente já tem essa palavra do reordenamento. Como bem disse ali antes, os ímpios não têm como se reordenar, porque eles já estão na carne, já são ímpios. Como eles vão se reordenar? Então, essa mensagem vem para nós. Não que não é importante os ímpios também vir a Deus, vir a aceitar Cristo, mas quem responde ao nosso Deus é nós, como igreja. É nós que respondemos, nós que somos os Jonas no barco, repetindo de novo. Não pulou a tripulação inteira, pulou apenas Jonas do barco. E isso mudou o curso, o barco poderia ter afundado, se não fosse Jonas seguir o destino dele. É preciso uma epidemia para fazer nós orar como devemos, para fazer nós se encontrar com Cristo como devemos, fazer coisas diferentes do que a gente fazia. É preciso uma epidemia. Será que é preciso mais do que uma epidemia? Igreja, não vamos deixar o nosso barco afundar. Não vamos deixar de seguir o que Deus pede para nós fazer. Sobre esse isolamento também, corre notícias aí também, né? Muitas vezes até política, defendendo um isolamento total da população. Não que o cuidado não seja necessário, não estamos dizendo isso, e nem estamos discutindo política aqui, mas estamos falando da palavra que estão usando e distorcendo também a palavra de Deus. A palavra que estão usando muito também, a termos políticos também, é Êxodo 12:7. Tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais, e na verga da porta das casas em que comerem. Esse versículo está circulando bastante na internet, e muita gente está dizendo o seguinte com esse versículo, que na época lá de Moisés, onde fala esse versículo aí, no Egito lá, foi pedido, como foi lido na palavra, para sacrificar um cordeiro lá e colocar o sangue na porta de casa. E daí com isso, ficar recolhido em casa e não sair, né, de casa. E hoje em dia estão falando que a gente deve fazer isso, tomando como exemplo esse versículo de não sair mais de casa. Voltando a dizer, o cuidado é essencial também. Mas nessa parte estão distorcendo o que a palavra de Deus nos fala. Porque nós, como cristãos, como conhecedores da palavra, sabemos o que significa, porque está claro na Bíblia, o que significa para nós o sangue de Cristo, o que significa hoje em dia para nós a casa. E mais um exemplo que Deus está querendo falar conosco.
sabemos muito bem que a casa representa o templo de Deus, representa Deus, voltar à casa do Pai, voltar a Deus. Então devemos estar recolhidos a quem? Na nossa casa física ou na casa de Deus? Na casa do Pai, voltar a ter um contato com Deus. Isso diz muito para nós, né? Então esse versículo acaba realmente referindo-se para nós, mas não aos olhos naturais, como está sendo pregado, como está sendo distribuído pela internet. Essa casa não é a casa física, é a casa do Pai. Então esse tempo é um tempo realmente de ficar na casa do Pai, porque se a gente estiver só na nossa casa física, não vai adiantar. E esse sangue que foi passado na porta, esse sangue do Cordeiro que foi passado na porta, eu pergunto para os líderes, para os cristãos, para aqueles que conhecem, que têm um pouco de conhecimento da Bíblia, o que seria o sangue do Cordeiro? Eu pergunto para vocês, o que seria, qual que é, hoje em dia, o significado do sangue do Cordeiro? Até os mais leigos sabem que o sangue do Cordeiro é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Mais uma prova que Deus está falando com quem? Com o mundo? Com nós. Né? Então, devemos estar passando o sangue do Cordeiro, de Jesus Cristo na nossa porta, e devemos estar guardando realmente continência, guardando realmente as nossas vidas dentro da casa do Pai, na verdade. Dentro da casa do Pai, através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus, invocando o nome de Jesus para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, para dentro das nossas finanças, para dentro da nossa saúde, para dentro da nossa família. Verdadeiramente está sendo cristãos de verdade. Verdadeiramente estarmos desfrutando daquilo que Deus nos prometeu, que é realmente a presença dEle, que é a proteção dEle. Mas para que isso ocorra, precisamos estar nos voltando de novo em oração, refletindo em grupos sobre a palavra de Deus. Se a lei não permitir, pelo menos que nem antigamente teve as perseguições, a gente dá um jeito. Antigamente era por carta, hoje em dia pode ser pela internet, mas não podemos nos calar, não podemos deixar de refletir na palavra do Senhor, não podemos deixar de interceder, não podemos deixar de orar, não podemos deixar de um apoiar o outro nessas horas difíceis, porque até o mais espiritual pode cair se estiver sozinho. Porque até um líder consagrado, um obreiro, um levita, sei lá quem for, um profeta, todos podemos cair, se não tivermos unidos em igreja, como Paulo fazia escrevendo as cartas. É o único jeito de podermos realmente estarmos firmes na palavra do Senhor. Onde ler daí? Próximo. Dando continuidade, então, a tudo isso que foi trazido, né? A gente, nesses dias, hoje para nós está completando, então, uma semana de quarentena, né? E eu posso dizer, assim, que não tem sido fácil. As coisas, elas vêm para dispersar e não para nos atrair aquilo que é a vontade de Deus. Então, a gente não está aqui fazendo isso, ou a gente não recebeu essa palavra, porque a gente viveu esses 7 dias totalmente espirituais. Bem pelo contrário, eu acho que isso caiu bem, porque a gente não estava vivendo espiritualmente aquilo que o Senhor queria para nossas vidas. A gente sempre teve, assim, como qualquer outra pessoa, a gente tem dificuldade de orar, de atrair a presença de Deus, de fazer cultos em casa, porque quando a gente se une para fazer isso,
vem um cansaço, vem um sobrepeso, vem sono, o cachorro começa a brincar, vem tantas coisas para nos dispersar. A gente lembra de um seriado no Netflix para olhar. Não, nem se fala, né? Essas coisas estão todas aí exatamente para o entretenimento. E é exatamente o que o diabo quer, é nos desfocar de tudo que Deus tem para nós nesses dias. Deus nunca conseguiu nos fazer parar, porque a gente dava desculpa, que a gente trabalha demais, que a gente estuda, que a gente quem tem filho, quem tem isso, quem tem aquilo. Então Deus simplesmente fez tudo parar. Não é que Ele tenha mandado esse vírus, mas em prol disso tudo parou e a gente teve que se colocar dentro das nossas casas com as nossas famílias, que isso é algo totalmente profético, e ainda assim a gente dentro de casa não conseguia parar para fazer isso. Então eu e meu esposo, tinha muitos dias que a gente se reunia, a gente fazia louvor, a gente lia a palavra, a gente buscava, mas era isso aqui. Sendo que a gente estava 24 horas, estamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, agora juntos dentro do mar, e dentro desse período a gente tirava meia hora para o Senhor. Então hoje, assim, através de uma situação que se levantou, a gente disse, não, o que nós estamos fazendo? Então a gente foi orar, o meu esposo como varão da casa, ele se posicionou, ele que se posicionou e disse, basta, chega, não é isso que o Senhor espera de nós, vamos buscar uma palavra, vamos orar, e através disso, desse rendimento, dessa busca, o Senhor nos trouxe isso. Então isso está sendo passado primeiramente nas nossas vidas, nós estamos sendo filtrados, levando isso também para vocês, porque Deus ministrou isso no nosso coração. E tem uma palavra em Apocalipse ainda que diz, né, que quem está sujo, que continue a se sujar, e quem está limpo, que continue a se limpar. Então, o que a gente escolhe hoje? A gente escolhe, como ele disse, ser o Jonas, que preferiu pular do mar, porque ele viu que ele era o problema, senão ele ia afundar uma tripulação. Ou seja, eles já eram do mundo, não ia acontecer nada com eles. Então, essas são as pessoas sujas, elas já estão lá. O que isso tem a ver com eles, mas e nós? Se a gente vai ser como Jonas, que não, realmente, esse lugar não é para mim. Esse barco está indo para um outro lugar. Tu quer ir para esse outro lugar, quer ir para o inferno? Tu quer ir para esse outro lugar que é uma porta larga, que é um caminho largo, ou tu quer ir pela porta estreita? Que a porta estreita de Jonas foi a baleia, mas essa porta estreita levou ele a um caminho, a Nínive, e onde ele não salvou somente a vida dele, como uma cidade. E o que a gente está fazendo? A gente quer salvar as nossas vidas dentro de uma casa, assistindo Netflix, mantendo os armários cheios de comida, engordando fisicamente, mas espiritualmente a gente está raquítico, e sair daqui depois de dizer, Deus nos salvou, aleluia, o vírus passou e não nos assolou. Gente, realmente não é mais tempo de brincar. Realmente temos que ser como Jonas. Realmente temos que ser como aquela palavra em Apocalipse. Se você está limpo, continue a se limpar. Em cima disso, então, eu também busquei uma palavra do Senhor. E eu amo muito essa palavra, ela já é uma palavra que toca muito a minha vida. Mas eu creio que o Senhor trouxe ela para exatamente este momento, que é Jeremias 29, do 10 ao 14. Porque assim diz o Senhor, certamente, que passados 70 anos na Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança que desejares. Então me invocareis e orareis, buscar-me-eis e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar o vosso cativo, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Eu sempre amei muito essa palavra, porque o Senhor diz, né, que invocar-me-ei de todo o coração e eu vos acharei, responder-te-ei. E realmente eu tenho provado, eu já vivi, já provei muito e creio que vocês também, o quanto é realmente isso muito edificante da gente invocar e realmente encontrar um socorro do Senhor. Porém, nesses dias, falando de mim primeiramente, nesse tempo que a gente está me fugiu a palavra, em quarentena, desculpa, esse tempo a gente não tem procurado invocar o nome do Senhor. A gente acaba realmente, como meu esposo disse, indo olhar um Netflix, se interter, fazer tantas coisas
e a gente acha que está tudo bem porque a gente está de quarentena, estamos respeitando então o que os líderes estão dizendo, que sim, é importante, né? A gente tem que estar debaixo dessa hierarquia, estar debaixo desse mandado, estarmos em obediência embaixo disso, para daí então a gente ser abençoado, ok? Porém a gente acha que dentro disso estamos salvos. Não, agora nada vai me assolar, nada vai me acontecer. Porém é bem pelo contrário, a gente tem que buscar o Senhor. A própria palavra dele diz aqui: me invocareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que a gente tem procurado buscar do Senhor nesses dias? A gente tem procurado apenas pedir para Ele: Deus, guarde meu emprego para quando tudo isso passar. Deus, continue mandando provisão, alimentos para dentro dos meus armários. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, se vai ser 15 dias, um mês ou 2. Ou Deus, salva a mim, para mim poder salvar a minha casa e para isso se estender, para depois que tudo isso passar eu poder salvar a outros. Ou tu está ali no teu quarto de joelho orando, profetizando em cima de uma vida que Deus te mandou orar, em cima de um lugar. O que a gente está fazendo? De que forma a gente está invocando o Senhor para realmente encontrá-lo? Então essa tem sido a nossa oração. E como eu disse antes, a gente não estava realmente vivendo isso. Isso foi hoje assim que o Senhor ministrou nos nossos corações, e em nome de Jesus a gente vai viver embaixo dessa obediência também a partir de hoje. Porém, com muita talvez imaturidade da nossa parte, nos outros dias a gente estava tentando, se esquivando, mas tentando, porque como eu disse, é uma barreira, é algo muito forte no reino espiritual. Sempre foi, quando a gente vai se lançar para buscar o Senhor. Até mesmo se tu vai ligar uma TV, não é tão difícil ir de encontro a um controle e escolher um filme na Netflix, quando tu pegar a tua palavra e escolher lá um versículo. Tu já tá com sono, tu já tá cansado. Ficar procurando um filme, ficar lendo trailers e coisas, é tão bom, a gente nem sente peso. Mas vai procurar uma palavra, tu lê, eu não entendi. No terceiro versículo que leu, já joga a Bíblia num canto, tô falando por mim. E isso, muitas vezes, não é realmente encontrar este tempo no Senhor. Então, o que realmente a gente vai tirar para buscar do Senhor após esses dias? E realmente, como meu esposo disse, como a gente sabe que no nosso ministério, as nossas abençoadas pastoras, o Ministério Andando no Espírito, trouxe uma palavra de 2019 para 2020 de reordenamento. E, gente, Deus realmente vai reordenar muita coisa. E sem dúvida começando nas nossas vidas, começando no nosso caráter, na nossa vida espiritual. E vai vir muita coisa para fora, já veio. A gente já tem visto que já veio, isso já supriu, já saiu para fora, já foi expurgado muitas coisas da nossa vida, mas ainda tem muito mais para vir. Então a gente precisa ainda sofrer mais para o Senhor realmente reordenar, ou a gente pode simplesmente viver nessa obediência e isso ser tão mais fácil, isso não ser tão dolorido, porque realmente eu creio que essa quarentena é muito mais para os cristãos do que para os ímpios. É como foi trazido aqui. Não é porque o ímpio tá lá fazendo coisas que desagradam a Deus. Isso eles sempre fizeram. Quando a gente estava no mundo, a gente fazia. Então, é aquela palavra que eu disse em Apocalipse. Estando suja, se sujar, mas o limpo a se limpar. Então, ou a gente escolhe um caminho, ou a gente se limpa, ou a gente se suja. Então, realmente, não tem escapatória assim, dessa palavra. Deus realmente está nos chamando. E Ele não quer Ele pôr a mão para reordenar. Ele gostaria que a gente já começasse com esse posicionamento. Já comece hoje na sua casa, assim como a gente fez. Não está tudo errado. Tá tudo errado aqui dentro. Não está tendo paz. A gente tem que reordenar as nossas tarefas, reordenar aquilo que Deus tem para nós, como casal em comunhão, como levitas. Então, a partir de hoje, a gente realmente vai começar a ter esse propósito, segundo realmente o coração de Deus, esse posicionamento. E eu deixo isso assim explícito para vocês também, dessa forma. Que Deus tenha ministrado esse momento também no coração de cada um. Que Deus realmente tenha testificado essa palavra no coração de vocês, porque para nós isso falou muito alto, que a gente não podia deixar isso só entre nós. A gente realmente precisava compartilhar disso, porque a gente não quer ser aquele crente inchado, que quando recebe só vai guardando. A gente quer poder repartir aquilo que a gente ganha do Senhor. E por isso a gente sentiu essa necessidade